E então aconteceu que no segundo 13º ano do governo dos juízes, o Membronita pensou: Saudações, membronitas! Como vocês estão? Estamos iniciando mais um episódiozinho e antes de abordarmos o tema sugerido, vamos responder aquela perguntinha. Você escolher 10 milhões de dólares e uma pessoa morrer, um desconhecido morrer, ou você pouparia a vida desta pessoa? Para quem já assistiu, tem um filme que aborda essa ideia. O filme é A Caixa, com a Cameron Diaz. Ela tem que fazer essa escolha, né, entre receber uma maleta com dinheiro, né, e saber que uma pessoa distante que ela não conhece vai morrer, ou poupar a vida, né, daquela pessoa, né, passa a bola. Vale a pena dar uma assistidinha. Tem uma página na internet que aborda o problema do trolley, que é o problema do carrinho de trem. E o nome desse site é Abstract Moral Problem. Se você quiser dar um Google lá que você encontra. E ele apresenta dilemas morais polêmicos. Eu vou estar lançando esses problemas morais ali nos stories, então, né, no Instagram, vou postar esse episódio e já vou lançar lá. Para quem está ouvindo posterior, depois eu posto no feed os resultados. A primeira pergunta abordada ali no site é: você escolheria matar uma pessoa ou 5 pessoas nesse esquema do trolley? Então, assim, né, deixa eu dar uma contextualizada, que ficou meio estranho, né, perguntar se você quer matar uma pessoa ou 5 pessoas. O problema do trolley é tem o trilho do trem e daí ele tem uma bifurcação que o trilho, né, vira 2 e você escolhe mexer a alavanca para o trem passar, né, digamos, pro lado da esquerda ou pro lado da direita. E daí, amarrado no trilho tem uma pessoa e na outra bifurcação tem 5 pessoas. Então, se você mexe a alavanca, o trem vai para um ou para outro lado. Então, você preferiria que o trem passasse por cima de uma pessoa ou 5 pessoas? É o que o problema moral ali, o dilema moral, propõe pra gente fazer essa escolha. Grande maioria escolhe, né, passar por cima de uma pessoa somente. Teoricamente, você mata uma pessoa ao invés de 5, você está causando menos sofrimento, né? Então, 4 pessoas, são 4 famílias, pais, filhos, que vão estar sofrendo, vão estar, né, sendo poupados do sofrimento porque você escolheu, né, tipo, que só uma morresse. Mas, como eu já disse, né, esse assunto é polêmico, esse dilema moral é polêmico porque sim, né, ele causa a gente parar e pensar sobre a situação. Vamos dizer assim que você não tem escolha, né? Você fala, não, mas eu vou pular e vou tentar desamarrar todos. Não vamos abrir a situação tanto. Você tem apenas algumas específicas escolhas. E é polêmico porque, vamos dizer assim, vamos dizer que a alavanca está virada para o trem passar por cima das 5 pessoas. E você tem a alavanca ali na sua mão e você pode mexer ela para virar para uma pessoa ou deixa o trem passar em cima das 5. Então, né, algumas pessoas podem encarar a situação como: não vou me envolver na situação, então não vou fazer nada porque aí eu não vou ser agente nesse cenário. Aquelas 5 pessoas já iam morrer, não foi minha culpa, né? Então, né, o que cabe a mim é ligar pro SAMU e desamarrar aquela uma pessoa, né? Mas eu não fui agente responsável pela morte daquelas 5 pessoas. Ou, né, você pode girar a alavanca e você vai ter aquele sentimento de responsabilidade de ter matado aquela uma pessoa para salvar as outras 5. É complicado, né? É complicado. Então vamos dizer que 100% das pessoas escolheria que, né, aleatoriamente, uma pessoa só morresse ao invés de 5, mas se eu colocar a situação agora como o trem já ia passar por cima das 5 e você, né, vai ter que mudar para uma ou deixar as 5 morrer, já mudaria talvez essa porcentagem aí, né, porque você estaria sendo agente no cenário.
Segunda proposta. O trem vai passar por cima das 5 já. Ou você pode mudar a alavanca para ele passar por cima de 4. Então vamos dizer que no cenário anterior a discrepância da quantidade de pessoas era muito grande. Você mesmo sabendo que ia ser agente no cenário, ainda assim preferiu que uma pessoa só morresse. Agora vamos dizer esta proposta aqui. 5 pessoas já vão morrer porque o trem vai passar por cima delas, ou você pode mudar a alavanca para matar 4. O que você faria? Terceira proposta. De um lado, 5 pessoas, e o trem já vai passar por cima delas. E do outro lado, todas as nossas poupanças, digamos, nossos dinheiros guardados. Então, essa proposta aqui já é um pouco mais difícil para quem tem dinheiro. Para quem não tem nada, que nem nós, não é muito difícil escolher. Mas olha que eu fiquei surpreendido, 64% das pessoas no site escolheu salvar as 5 pessoas. Então quer dizer que teve um bom tanto de gente que ia salvar o seu próprio dinheiro. Essa de Queiroz, que fez uma proposta semelhante, falou, você prefere que um chinês morra lá do outro lado do mundo ou dinheiro? É a proposta do filme da Caixa? Como se uma pessoa que eu não conheço, que eu nunca vi, que está longe de mim, é mais fácil de eu descartar. Agora nessa proposta aqui de salvar nossas poupanças, nosso dinheiro ou as 5 pessoas, e se a escolha fosse eu ficar pobre para sempre? De um lado, mexe a alavanca, você vai ficar pobre para sempre, ou você deixa as 5 pessoas morrer? Mudaria a sua escolha? Ou e se a minha escolha fosse pública? Todas as pessoas vão saber qual escolha eu tomei. Isso mudaria? Próxima proposta. Eu tô na linha. E do outro lado, 5 pessoas. E a minha mão alcança a alavanca. O trem está vindo para mim. Eu mudaria a alavanca para matar as 5 pessoas? Então, num sentido abstrato, os 5 valem mais do que 1. Mas e agora? E se for eu? O site diz que 60% das pessoas se salvaria. Nem é tanto, né? 40% dedicaria a sua vida em prol das 5 vítimas. E talvez a proposta ali de você não ser o agente direto da morte daquelas pessoas interfira na sua escolha. Por exemplo, se alguém tá aqui com a arma na minha cabeça e fala, e dá uma arma pra mim e fala, atire na cabeça dessas 5 pessoas. Você vai ser o agente direto ali. Pode ser que mude ainda essa porcentagem. Próxima proposta. Você destruiria o quadro Mona Lisa, O trem vai passar por cima do quadro, ou passar por cima de 5 pessoas? 80% destruiria o Mona Lisa. Próxima, você ganha 1 milhão ou salva uma pessoa? Que foi a nossa proposta inicial ali. Então provavelmente muitas pessoas vão salvar a vida daquela pessoa em vez do dinheiro. Eu espero, por favor, pessoal. Mais um pensamento ali que surge. E se eu escolho 1 milhão, aquela outra pessoa vai morrer. E eu escolho ainda pegar metade desse 1 milhão, 500 mil, e salvar uma vida no hospital, por exemplo. Faz diferença? Eu ainda tenho meio milhão e salvei uma vida. Mudaria a minha escolha ou não? Próxima proposta diz que eu tenho de um lado 2 pessoas, do outro lado outras 2 pessoas. E a única informação que eu tenho de diferenciação deles é que as 2 de um lado são ricos e as outras 2 do outro lado são pessoas normais. 54% das pessoas matariam os ricos. É uma diferença pouca, mas será que isso é algo como ricofobia? Aí a proposta começa a ficar um pouco diferente. No próximo ele fala, você vai escolher matar 5 lagostas ou um gato? A grande maioria, salvaria o gato. 14% só salvariam as lagostas. O que foi considerado aqui então? Se na nosso primeiro falou, salva 5 pessoas ou uma?
Sem dúvida a gente salvaria, né, 5 pessoas. O que mudaria agora, já que, né, o número não influencia, agora é a espécie? E algumas pessoas podem alegar, né, as lagostas não têm um sistema nervoso igual o de um gato. E vamos dizer que o gato não fosse ter sofrimento nenhum. Ele ia estar dormindo e ia morrer sem dor. Mudaria a minha escolha? Talvez ainda não mudaria. Vamos dizer assim, eu tenho mais proximidade do gato do que eu tenho de uma lagosta. Ou, né, considerar, tipo, a lagosta é uma comida. Próxima proposta, eu tenho 5 pessoas dormindo e uma acordada. Aqui também não tem muita diferença entre as escolhas, né? 57% salvaria as 5 dormindo. Então, um bom tanto ali se compadeceu daquela uma acordada. E se eu tivesse certeza de que as que estavam dormindo não iriam sentir dor, mudaria a minha escolha? Próxima proposta, 5 pessoas se amarraram propositalmente e uma foi amarrada contra a vontade dela, ou, né, por acidente. 82% das pessoas matariam as 5 que estavam propositalmente ali. Seria algo como as 5 têm que sofrer as consequências, têm que assumir suas escolhas? Vamos dizer que elas se amarraram propositalmente ali por conta de um pensamento suicida. 82% das pessoas matariam as 5 ao invés de matar aquela uma. E se elas tivessem se amarrado por brincadeira, foram brincar e de repente viram que estava vindo o trem, mudaria? E se elas foram enganadas, por exemplo, né, alguma seita maligna falou que elas tinham que, né, se amarrar ali como sacrifício, e você sabe que elas foram enganadas, né, contra uma pessoa que estava ali amarrada contra a própria vontade. Você salvaria as 5 ainda? Agora a próxima proposta é: o trem vai passar por cima de uma pessoa. Você não pode alterar esse fato. Mas você pode puxar uma alavanca para acelerar o trem, né? Ou deixar a velocidade normal. Acelerar, talvez você vai diminuir o sofrimento. Ou você deixa vir no tempo certo e, vamos dizer assim, né, estende o tempo de vida daquela pessoa. O que você faria? É mais ou menos como a proposta da eutanásia, se a gente for, né, se for ver, fazer uma avaliação. A próxima proposta diz que o trem é dos Correios e está carregando, né, várias encomendas, inclusive a sua. E você pode parar o trem para salvar a pessoa, ele vai atrasar tipo muito, ou as entregas do correio chegarem na hora prevista. E olha que eu fiquei surpreso que 16% das pessoas não salvaria a pessoa para não atrasar as entregas. Eu não sei se o pessoal tava zoando ou se levou isso aqui a sério, mas tá bom, 16% mataria a pessoa para suas entregas não atrasarem. Próximo, você salvaria um melhor amigo ou salvaria 5 desconhecidos? A maior parte salvaria o melhor amigo, mas olha que interessante, 33% mataria o amigo para salvar 5 pessoas, tá bom, interessante. Próxima proposta me parece que tem 5 pessoas de um lado e uma do outro, mas eu não tenho certeza porque eu tô sem óculos. O trem já vai passar por cima das 5. Eu mudo a alavanca ou não, sendo que eu não tenho certeza porque eu não estou enxergando direito. Maior parte não interferiria. Próxima proposta, salvaria uma criança se afogando e estraga sua roupa de R$5.000? Grande maioria salvaria a criança. Agora a proposta muda. Você doaria 5 mil para salvar uma criança na África? Não? O que muda na sua percepção para alterar a sua escolha? Algumas pessoas dizem que a distância influencia, a incerteza principalmente da criança estar em necessidade, né, alteraria na sua escolha. Próxima proposta, você salvaria um irmão ou 3 primos? E a última proposta que a gente vai estar levantando aqui é: você salvaria 5 velhos ou um bebê?
E olha que interessante, 75% das pessoas matam os velhos e salvam o bebê. Isso alteraria se a alavanca já estivesse indo para o bebê e eu mudasse para matar os velhos? Alteraria se os velhos fossem tipo super velho? E foi essa a proposta do Trolley Problem, né? O dilema moral do carrinho de trem. Quando a gente fala sobre ética, a gente já pensa em certo e errado, certo? A gente vai ver que não é bem assim. Em Serra Leoa, 83% das mulheres têm a genitália mutilada, e isso é uma tradição da cultura deles. Então, algumas pessoas encarariam isso como normal, vamos respeitar a tradição, né? Outros encarariam que isso é errado, independente da crença, e quer intervir sobre esse acontecimento. Ou vamos falar sobre aqueles países, né, que a menina já é encomendada para o casamento com 12 anos de idade. Você interferiria ou respeitaria a cultura? Vamos dizer que você respeitaria a cultura. Se fosse, por exemplo, um sacrifício humano, você mudaria de ideia? O sacrifício humano ali para os deuses deles, inclusive, vamos mudar a situação aqui, o sacrificado está de acordo, você interferiria mesmo assim? O sacrificado ali, o sacrifício estar de acordo, muda a sua atitude de salvar ele ou não? Vamos dizer que você está aqui, com a sua mentalidade daqui, você sabe que esse sacrifício não está certo e que aquela pessoa provavelmente está, né, confusa ou foi enganada. O que você faria? Então as questões morais, elas são definidas pelo costume de cada povo, né? E será que existem normas absolutas? E todas as coisas têm que ser iguais em todos os lugares, em todos os tempos, independente de país, cultura e crença? Ou pode ter essa diversidade de certo e errado? Então a ética é uma reflexão sobre a moralidade. E uma teoria ética normativa, que vai dar normas para a ética, vai tentar impor quais ações são certas e quais são erradas e o porquê. Immanuel Kant já explicou ali a diferença entre razão teórica e razão prática. E elas correspondem ali aos dois fins básicos da natureza humana, que é o conhecer e o agir. E a ética, num geral, ela envolve muita discussão e pouca conclusão. E esse é o espírito da filosofia da ética. Porque quando a gente determina algo como definitivamente certo, absoluto, a gente pode estar errando também. Então, às vezes, quando a gente tem a ideia de que vai estudar sobre ética e vai chegar numa conclusão, vai receber uma lista de coisas certas e erradas, não é bem assim que funciona a ideia da ética e moralidade. A ética foi um assunto, um tema produzido ali por Sócrates, ele foi organizado por Sócrates, essa ideia, ali no século V a.C. E basicamente ele diz que o mal só é praticado pela ignorância, falta de conhecimento. Ele diz que o mal ele não é voluntário, é um obscurecimento da realidade. E então a punição jurídica é como se ela fosse um remédio ou uma terapia. E uma ideia levantada é de que as pessoas elas não querem ser más sabendo que estão sendo más. Na Idade Média foi elaborada uma ideia do voluntarismo moral. O que é isso? O indivíduo ele sabe o certo e escolhe o errado. São algumas ideias ali de São Tomás de Aquino sobre o livre-arbítrio. Opa, então a gente já está chegando num outro ponto. E Santo Agostinho também falou que a ética ela vem de Deus. E o homem tem o livre-arbítrio. Descartes, um filósofo, ele disse que é melhor que o homem pense sobre o que está fazendo e decida, não seguindo algumas regras prévias próprias, mas agindo sobre a razão. Que é basicamente quando você não determina uma coisa, né? Mas pessoas estão sendo mutiladas por uma crença religiosa lá em Serra Leoa, as mulheres.
83% delas são mutiladas. Eu devo intervir? Aí você escolhe, sim, eu devo. Aí você pensa, né, na religião judaica, acredito, que pratica a circuncisão ali dos meninos. Daí você acha que tem que intervir ou não? Muda a sua escolha? Ou outro ponto interessante de se pensar é, você faz o certo só porque você está na igreja? Se você não estivesse na sua religião, você não faria isso? O que te faz mudar de opinião sobre situações semelhantes? O Immanuel Kant, levantou uma ideia do imperativo categórico. É como se fosse um exemplo assim, mentir é errado em qualquer circunstância. Então pronto, para você faz sentido que mentir é errado? Sim, mentir é errado, beleza. Aí vamos colocar uma situação aqui. Eu tô na minha casa e de repente bate na porta desesperada uma mulher fugindo de um psicopata da rua. Ela entra, eu recolho e depois o psicopata bate na minha porta e pergunta, né? A mulher tal está aí dentro? De acordo com, né, a ideia ética do imperativo categórico que o Kant levantou, eu devo falar sim, ela está aqui dentro. Porque eu devo escolher o correto independente das ações dos outros. Eu tenho que fazer o certo. Então eu falo para ele sim, ela está aqui dentro. Ele entra e mata ela. E não foi minha culpa. Então eu agi eticamente de acordo com a ideia de Kant. Mas logo depois surgiu uma outra ideia que é do utilitarismo. O que o utilitarismo diz? Ele diz que as questões, as ações, elas devem ser julgadas certo ou errado unicamente pela sua consequência. Então qual é a consequência ali? A mulher vai morrer. E ao avaliar a consequência, a única coisa que deve ser avaliada é a quantidade de felicidade ou infelicidade gerada. E a felicidade de cada pessoa conta como igual. Parece uma ideia interessante, não parece? Então, para a ideia do utilitarismo, tá certo eu mentir pro ladrão, porque a mulher vai sobreviver, ela vai ficar feliz. Então, o Kant ele discorda disso. Ele fala que você tem que escolher falar a verdade, né, e as consequências elas não competem a você. E na verdade isso é ética, né? Essa discussão. O problema do utilitarismo, por exemplo, eu vou condenar um inocente porque isso vai trazer muita felicidade a muita gente. Então alguém foi assassinado, eles desconfiam que foi o fulano, e então sem ter provas, né? Porque eles pensam, não, aquela família, todas aquelas pessoas revoltadas vão ficar felizes, né, com a execução desse cara. Então, tornar a felicidade a única coisa que importa também pode ser complicado. O que a gente pode ver também nessa situação de que o senso comum ele não é uma fonte segura de avaliação dos nossos critérios morais. A população escolheu tal coisa, então, né, como a maioria escolheu isso, quer dizer que é um critério moral mais válido do que, né, a minoria. Às vezes pode ser, mas não é um fato, uma fonte segura de avaliação. Por exemplo, a maioria escolheu soltar Barrabás e, né, sacrificar Jesus Cristo. Ou aqueles episódios de linchamento na rua. As pessoas veem uma pessoa ali, né, sendo agredida por um cara, daí pega aquele cara que está agredindo e agride até a morte. Aí quando você vai rebobinar a fita, é aquele cara que estava agredindo o assassino do seu filho, por exemplo, e você acabou de assassinar ele. Então é muito perigoso também querer usar o senso comum como uma fonte segura. Por exemplo, houve também uma época em que o branco era considerado superior e era moralmente correto escravizar um negro. Todos sabiam disso. Não era uma coisa que você ia sair discutindo se era certo ou errado, simplesmente era aceito. É aquele princípio da navalha de Ockham, já ouviu falar? É o princípio lógico onde a melhor solução
é aquela que apresenta menos problemas possíveis. Então você usa a navalha para ir cortando, essa aqui é pior, essa aqui tá melhor. Você vai fazendo uma seleção. Então vamos dizer assim que na lógica a gente poderia dizer que quem é moral é feliz e o imoral é infeliz. Mas Hegel, lá no seu livro Fenomenologia do Espírito, que a gente já citou aqui, fala que não é bem isso que acontece. São evidentes, né, os exemplos do contrário acontecendo no dia a dia. Gente má, gente ruim mesmo, se dando muito bem, e pessoas muito boas se dando muito mal. E após a consciência se frustrar com essa desarmonia, entra a religião, né, para explicar esse fenômeno. E outra coisa, quando eu, Ozzy, uso algumas referências, não quer dizer que eu concordo com tudo o que aquela pessoa diz, né? Por exemplo, o Ozzy falou que o Einstein é maravilhoso, é muito inteligente, as ideias dele são fantásticas, mas, por exemplo, então o Ozzy concorda com, né, tratar a mulher mal, né? Tipo, o Einstein não foi, assim, dos melhores maridos. E não concordo. Então, né, a gente usa trechos específicos que a gente acha interessante de cada pessoa. Eu já citei aqui, por exemplo, o John Lennon. O John Lennon não aceitava o racismo, não aceitava a violência. Mais uma vez ele falou, a gente aqui, os Beatles, somos mais famosos do que Jesus Cristo. Pô, não foi legal. Inclusive, depois, mais pra frente, ele, né, pediu desculpas, né, sobre isso. Então essa é aquela ideia da alienação, né? Não vamos se alienar, né? Tipo Kant e todas essas pessoas, sim, alguns deles tiveram algumas ideias um pouco estranhas, mas a gente tenta fazer uma filtragem aqui, né? Usar essa navalha de Ockham para fazer algumas seleções, beleza? Já o Nietzsche, ele fala que não há fatos, há interpretações. Por exemplo, a ovelha, ela vai moralizar o lobo, ela vai falar, esse lobo é horrível, é uma pessoa detestável, destruidor, maligno. Ele né, come as ovelhas. Mas a interpretação do lobo sobre si mesmo não é essa. Ele fala, não, as ovelhas, eu amo as ovelhas, eu gosto muito delas, elas são a minha fonte de proteína e não acho que eu sou mal por isso. Então a ideia é não encarar muito as coisas como fatos, mas, né, usar das interpretações para não causarmos injustiças ou alienações sobre determinados assuntos. E também cuidado para a gente não manipular as pessoas sobre as nossas ideias, né? Como se nós fôssemos os detentores da verdade, e nem nos deixar ser manipulados. A gente já falou, né, um pouco sobre manipulação em algum episódio anterior, mas, né, quanto mais a gente aprende, mais conhecimento adquirido, mais preparado a gente tá para a vida sem cair nessas manipulações. E conhecer bem esses truques, essas imitações baratas é bem importante. E a gente vê na ética, na moralidade, que outras pessoas vão tomar escolhas que são diferentes das escolhas que nós tomaríamos, por exemplo. E nós acabamos nos frustrando com isso. E por que isso acontece? Porque a gente acha, na nossa cabeça, a gente pensa que todas as pessoas estão de acordo com aqueles nossos valores, mas cada um tem os seus valores, as suas ideias, as suas interpretações, como a gente já falou. E não tentar determinar, né, isso é ruim, isso é bom, para todas as coisas, né? Por exemplo, a morte. A morte é ruim. Pronto, eu determinei que a morte é ruim. Mas a morte, ela não é boa nem ruim. Ela depende da interpretação. Por exemplo, se ninguém morresse no mundo, a gente ia ter que fazer uma escolha de ninguém mais ter filhos, ou o mundo ia estar explodindo em gente. Ou talvez a gente teria que parar de envelhecer. E se a gente não parasse de envelhecer, como é que a gente ia ficar se a gente não morresse? Então a morte, ela proporciona, né, uma regeneração das espécies. Então é interessante a gente não caracterizar as coisas como boas e ruins, mas como eventos, circunstâncias, causas, consequências.
É interessante ver as coisas como elas são e não como eu queria que elas fossem. Isso traz uma enorme sabedoria. Aí você passa a compreender a atitude das outras pessoas e entender que né, elas não são uma afronta direta a você, elas são as escolhas das outras pessoas. Elas estão defendendo o ponto de vista delas e não te atacando. E, por exemplo, quando você estuda como essa pessoa pensa, o que levou ela a pensar assim, você pode enriquecer o seu conhecimento ou pelo menos entender o porquê elas tomam tais atitudes e consegue às vezes prever quais serão as atitudes dela. E assim você se livra de extremismos, como a gente já falou sobre polarização. Nos tornamos pessoas mais flexíveis, sem necessariamente perder a nossa essência, os nossos valores. E só queria informar que assim, essa meia horinha aqui de podcast que a gente faz, ela é tipo uma condensação de umas 15 horas de pesquisa, leitura, aí a gravação, a edição. Então, e geralmente só de gravação eu levo ali umas 3 horas terminando de organizar minhas anotações e gravar. Fora todo o resto, eu levo muito tempo também em pesquisa e leitura. Então, se esses assuntos estão sendo aí de proveito para vocês, dá uma curtidinha ali, dá uma comentada em alguma coisa, se for interessante, segue a gente e também acompanhe os outros materiais ali se você perdeu alguma coisa. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!